Nós estamos celebrando o 32º domingo do tempo comum e cada vez mais estamos nos aproximando do tempo litúrgico do Advento. É sempre bom lembrar que quando nós iniciamos o Advento, que é um tempo litúrgico muito forte, que nos prepara para o Natal, o Advento marca o início de um novo ano litúrgico. O ano litúrgico na igreja, ele não começa com o ano civil, no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico da igreja, ele começa no primeiro domingo do Advento. Então, quando começa o Advento, nós começamos um novo ano litúrgico. Ao longo desse ano litúrgico A, nós temos meditado, ao longo dos domingos, o Evangelho de São Mateus. No próximo ano litúrgico, que é o ano B, nós meditaremos o Evangelho de São Marcos. E no Evangelho de São Mateus, eu não sei se vocês têm percebido, ao longo desses domingos, que em vários deles apareceram parábolas. Ou seja, Mateus, ouvindo de Jesus diversas parábolas, ele colocou no seu Evangelho. E a parábola de hoje, que está no capítulo 25 de São Mateus, e é uma parábola própria do Evangelho de São Mateus, é a conhecida parábola das 10 virgens, ou das 10 jovens. E Jesus, lembra que quando eu falava das parábolas ao longo do ano litúrgico, eu sempre dizia que cada parábola que Jesus contava tinha pelo menos 3 elementos básicos. Primeiro, toda vez que Jesus contava uma parábola, ele usava elementos cotidianos da tradição judaica e do tempo em que ele vivia. Segundo elemento, toda vez que Jesus contava uma parábola, ele fazia comparações nas parábolas. E o terceiro elemento, que é o mais importante, toda vez que Jesus contava uma parábola, por detrás daquela parábola sempre havia um mistério, um enigma. E essa parábola que nós ouvimos hoje, o que Jesus estava dizendo? Olha como que ele pega os elementos das tradições judaicas. Jesus está contando de um noivo que estava chegando para a festa de casamento e que 10 jovens aguardavam esse noivo. E realmente na tradição judaica, o casamento sempre teve uma importância muito grande. Tanto o ritual, a celebração na qual o homem e a mulher se uniam, quanto a festa de casamento. Na tradição judaica, a festa de casamento era tão importante que ela poderia durar 7 dias. Ela poderia durar uma semana, porque era a alegria do novo casal e aqueles que participavam da festa de casamento compartilhavam dessa alegria. E também era um fato da tradição judaica que o noivo chegava para a festa de casamento e ali algumas jovens o aguardavam. Essas jovens eram uma espécie de madrinhas, como se fosse nos dias de hoje. E elas esperavam com as lâmpadas acesas, ou seria uma espécie de lamparina, ou até mesmo tochas. Aguardavam o noivo chegar, e aí depois o noivo entrava para a festa de casamento e elas também entravam. Só que nessa parábola Jesus traz alguns elementos misteriosos, que seriam incomuns. Primeiro, o noivo geralmente, ele chegava no final da tarde e início da noite. Aqui a parábola está dizendo que ele chegou tarde da noite, praticamente de madrugada. A parábola está dizendo que dessas 10 jovens, 5 eram previdentes e 5 imprevidentes. Mas olha, se elas foram para a festa de casamento, se elas sabiam que precisariam do óleo para ter uma chama, para ter um fogo, para acolher o noivo, por que 5 delas foram imprevidentes e não levaram óleo suficiente? Depois, quando Jesus diz na parábola, o noivo chega, as imprevidentes pediram óleo às previdentes e as previdentes disseram, olha, vão até o comércio e comprem dos vendedores. Mas naquela época, no meio da noite, não teria um comércio aberto. Já é um elemento misterioso. E outro elemento misterioso é que quando as imprevidentes voltam, o noivo não permite que elas entrem na festa. Mas será que o noivo realmente não deixaria que as madrinhas daquele casamento entrassem na festa, mesmo que atrasadas? Então são elementos misteriosos. E o que Jesus quer dizer com essa parábola? Ele está falando do reino dos céus. Ele está falando da sua segunda vinda. Ele está dizendo que nós precisamos estar vigilantes, porque nós não sabemos a hora. Não sabemos a hora que será a segunda vinda de Cristo e também precisamos estar vigilantes
atentos, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, Jesus passa. Eu acredito muito nisso, e eu experimento muito isso. No nosso dia a dia, por mais que sejam simples, Jesus vai colocando sinais. É um sinal que pode vir na palavra de Deus escrita, a Sagrada Escritura. É um sinal que pode vir aqui na participação na Eucaristia. É um sinal que pode vir da palavra que alguém nos dá. É um sinal que pode vir de uma providência de Deus na nossa vida. Eu acredito que Deus vai colocando sinais. Eu acredito que Ele vai se manifestando na nossa vida. Nós é que muitas vezes não estamos atentos. Mesmo quando vem um momento difícil, mesmo quando vem uma turbulência, ali Deus está nos dizendo algo. Só que nós precisamos estar atentos, estar vigilantes para perceber os sinais de Deus. E aqui a tradução do lecionário, quando fala dessas jovens, traz o termo previdentes e imprevidentes. Mas quando nós olhamos para o grego, o original, o grego traz as jovens sábias e as jovens tolas. Se nós queremos estar atentos aos sinais de Deus, se nós queremos estar vigilantes, precisamos da sabedoria. E a primeira leitura de hoje do livro da sabedoria está falando o quê? Que a sabedoria, ela não é misteriosa. A sabedoria, ela não é uma ilusão. Ela não é algo inalcançável. A sabedoria, ela resplandece, ela é concreta e ela se manifesta na nossa vida quando nós desejamos, quando nós buscamos e quando nós pedimos que Deus ilumine a nossa mente. E ser sábio, a sabedoria está ligada à prudência, está ligada ao discernimento. Ser sábio, ser prudente, não é não tomar decisões. A nossa linguagem, muitas vezes nós falamos isso. Não, eu vou ser prudente, então não vou tomar nenhuma decisão. Mas ser sábio, ser prudente, é tomar uma decisão. Mesmo quando você enxerga que você precisa se calar, permanecer em silêncio, você está tomando uma decisão. Quando você percebe que você precisa se posicionar, falar algo, você está tomando uma decisão. Quando você percebe que você precisa mudar uma atitude, tomar uma atitude diante de uma situação, você está tomando uma decisão. Isso é ser sábio, isso é ser prudente, isso é ter discernimento. É olhar uma situação, pedir que a graça de Deus nos ilumine, pensar naquela situação, usar a nossa inteligência também e tomar uma decisão correta com os meios corretos. Por isso que a sabedoria e a prudência, ela não é timidez, ela não é medo, ela não é duplicidade, ela não é dissimulação. A sabedoria, a prudência, o discernimento é olhar uma situação, pedir a graça de Deus, usar a nossa inteligência e tomar uma decisão correta com os meios corretos. E nós precisamos muito da sabedoria. Na nossa vida pessoal, dentro da igreja, por mais que nós tenhamos uma intenção boa, se nós não nos iluminamos pela graça de Deus, se nós não pensamos, nós tomamos uma decisão errada. Nós fazemos uma besteira, porque não paramos, não pensamos, não deixamos ser iluminados pela graça de Deus. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia de hoje, que já vai nos introduzindo no tempo do Advento, é interessante que o tempo do Advento é um tempo de oração, como sempre, é um tempo de esperança, é um tempo de se preparar para o Natal, mas é um tempo litúrgico que nos convida também de forma muito intensa à vigilância. E a liturgia, desde o domingo passado, já está nos preparando. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes para observar os sinais de Deus na nossa vida e quando acontecer a segunda vinda de Cristo, nós não nos desanimarmos, nós não estarmos assustados. A experiência dos santos, aqueles que estavam com Cristo, aqueles que viviam com Cristo, nos mostra que eles não temiam a morte, não temiam os desafios, as tribulações, não temiam a segunda vinda de Cristo, porque o importante para eles era estar com Cristo. O importante era continuar na oração, era buscar os sacramentos, buscar a conversão, e ali, em Deus, eles buscavam a segurança deles.
Eu vou encerrar essa homilia com um fato da vida de um santo canonizado chamado São Luís Gonzaga. Inclusive, ele é o padroeiro da juventude, foi um jovem santo, um santo jovem, morreu muito novo, mas um jovem que viveu na graça de Deus. Tem um fato da vida de São Luís Gonzaga, ele foi um religioso, e quando ele estava no seminário, é comum que entre os religiosos exista um momento, em algum momento do dia, um momento chamado recreação. E aí o superior deles, estava ali na recreação, e ele fez a seguinte pergunta para alguns jovens. Ele começou para o primeiro: olha, se você soubesse que hoje seria o último dia da sua vida, o que você faria? Aí o jovem falou assim: padre, eu iria lá para a capela do Santíssimo, ficaria rezando, pedindo perdão a Deus pelos meus pecados. Aí ele perguntou para o segundo jovem: se você soubesse que hoje é o último dia da sua vida, o que você faria? Ele falou: padre, eu escreveria uma carta para minha mãe e pediria perdão porque eu não estou reconciliado com ela. Aí ele virou para São Luís Gonzaga e perguntou: Luís, se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria? Luís Gonzaga respondeu assim: eu ficaria aqui no seminário cumprindo todas as minhas atividades, porque eu sei que eu estou na graça de Deus e eu não preciso temer o juízo de Deus. Olha a sabedoria, o discernimento, a segurança dos santos, não em si mesmos, mas na graça de Deus. Nós precisamos e podemos pedir a graça, o dom da sabedoria na nossa vida, para tomarmos as nossas decisões. Pedir que a graça de Deus nos ilumine e também usarmos a nossa inteligência. Às vezes o povo não entende algumas decisões que os padres tomam nas paróquias. É claro que nós podemos errar também, nós somos humanos. Se não nos vigiarmos, se não pedirmos a graça de Deus, se não usarmos a nossa razão, nós podemos tomar decisões erradas. Mas muitas vezes nós já passamos por experiência, nós já pensamos, nós já observamos uma situação e sabemos que precisamos tomar uma decisão. Eu sou um padre novo. Ontem eu completei 1 ano e 9 meses de padre. Essa é a minha segunda paróquia como padre, mas é a minha 10ª paróquia desde que eu era seminarista. Tem problema, gente, que só muda de endereço, mas são os mesmos. Às vezes tem um problema que em uma paróquia é mais sério, outro é um problema mais tranquilo, mas só muda de endereço. Os problemas são os mesmos, a atitude do povo é a mesma, então nós passamos por uma experiência. E por passarmos por algumas experiências, por rezarmos, pedirmos a graça de Deus, por pensarmos naquela situação, por observarmos aquela situação, nós tomamos decisões. Então precisamos e podemos pedir essa graça da sabedoria para as nossas vidas, para que tomemos as decisões corretas com os meios corretos.